Bom, galera, aqui quem fala é o Tarcísio. Estamos aqui com mais um vídeo para falar agora de um jogo. Deixa eu diminuir aqui o tamanho da minha tela. Que é o Depth to Dark. Um jogo solo de exploração de masmorra que foi criado e lançado pelo Guilherme T. Silveira. E esse jogo ele é muito interessante porque ele é um dungeon crawl, né? Um jogo de exploração de masmorras, em que tudo que ele utiliza, seja para gerar masmorra, seja nas resoluções, até para criar o seu personagem, que é uma moeda. Tem até, jogue com apenas uma moeda. Dentro do documento ele dá um exemplo de uma moeda de R$1, mas a minha versão econômica eu jogo com uma moeda de 5 centavos, tá bom? Esse jogo está gratuitamente lá na comunidade do Solo RPG. Eu fiz uma versão A5, bonitona, né? Olha só que bacana. Eu fiz uma versão livreto. Eu dei uma clareada nas páginas, ficou massa, ficou bacana. Coloquei algumas ilustrações e ficou assim, né? Mas você pode baixar lá, imprimir em sulfite normal, não tem problema. Então é o Depth to Dark. Gostei desse nome assim. Então olha só, vou apresentar aqui o jogo, né? Esse é um jogo de exploração de grandes locais abandonados, como castelos, cavernas e masmorras. Só aí já me ganha, né? Afinal, Dungeon Crawl é a grande paixão da minha vida. Eu costumo dizer que eu gosto mais de Dungeon Crawl do que de RPG propriamente dito. Seu objetivo é buscar moedas de ouro, tentando evitar enquanto isso que sua lamparina se apague. Então tem também a questão da escuridão, né? Com certeza uma influência que veio do Note Quest. Então olha só, pois se sucumbir às trevas estará à mercê de seus habitantes. A arte está muito legal, né? Material, para jogar você precisa apenas de um lápis, ficha de personagem, pode ser uma folha qualquer, e uma moeda. Então, desafios. Para explorar salas, eventualmente será necessário fazer testes para validar sua ação em situações incertas, como para abrir uma porta, lutar contra adversários ou localizar algo importante. O teste consiste em girar uma moeda e verificar o resultado. Saindo cara, significa que obteve sucesso. Se sair coroa, onde tem um número, indica que você falhou. Essa é a mecânica básica, mas ela tem variações, não é só 50% não. A gente vai ver que tem algumas variações. Lembra muito o o Bivius, né? Só que numa versão Dungeon Crawl. Todas as ações serão constituídas de 3 etapas. Primeiro, pergunta. Você realizará uma ou mais perguntas sobre si, o ambiente, o seu desafio, cuja resposta poderia gerar vantagens narrativas em sua ação. Ou seja, nem sempre vai ser só uma moeda sim e não. Às vezes você pode falar 2 moedas, né? 2 vezes a mesma moeda. As perguntas devem ser passivas de serem respondidas apenas com sim ou não, para então girar a moeda, considerando cara como um sim e coroa como um não, obtendo assim a resposta. Nessa etapa, você irá exercitar sua criatividade, tentando elaborar estratégias ao seu favor. Considere que suas perguntas devem se afunilar, ou seja, você não pode perguntar se há uma brecha na armadura do inimigo, por exemplo, se ainda não sabe se ele está usando uma. Muito interessante isso aqui, uma lógica simples, mas que só de seguir essa técnica do funil, né, de perguntas já resolve muita coisa. Segunda etapa, ação. Então primeiro tem a pergunta, né, para você esclarecer a situação. Se tiver, né, talvez nem precise. Esse é o momento, a ação, da execução daquilo que se busca obter. Sucesso como atacar, modificar, saltar ou convencer. É a sua interação física. Assim como na primeira etapa, você vai girar a moeda, porém agora para saber se conseguiu cara ou não conseguiu coroa, atuar fisicamente em seu intento. A terceira parte e última é a parte do acerto. Essa parte consiste em validar a sua ação, caso tenha obtido sucesso, e acrescentar um acerto extra, caso tenha conseguido vantagem em alguma pergunta na primeira etapa. Olha só que interessante. Os desafios exigirão quantidades diferentes de acertos. Portanto, tome nota na sua evolução. Olha só que interessante, né? Você tem um acerto quando você rola a moeda e você tira a cara. Mas você também pode conseguir vantagens narrativas que somam acertos. Muito bacana isso. Como
criar o personagem, né? Crie um nome, aparência e uma motivação para ele. Então ele é o Wolfgang, a aparência ele é um anão baixinho, bem forte, e a motivação é ele quer se tornar uma pessoa rica. Em seguida, define se ele é melhor em pensar ou em agir. Ele é melhor em agir. Se for a primeira opção, antes de cada teste para resolver conflitos, você poderá fazer 2 perguntas seguidas de uma ação. Gente, isso é muito genial, é muito específico, é muito delimitado assim, redondinho, delimitado no sentido assim, ele traça os limites do jogo redondíssimo, eu gosto muito disso. Se ele for melhor em agir, como é o caso do Wolfgang, eu posso fazer uma pergunta, mas eu tenho 2 ações. Olha só que interessante, né? Quando você privilegia o pensar, é 2 perguntas e uma ação. Quando você privilegia o agir, é 2 ações e uma pergunta. A jornada trará perigos mortais, por isso você terá 7 pontos de vida, que são os PVs, para contabilizar sua saúde, reduzindo-os conforme for ferido. Para lidar com a escuridão, você adentrará o local portando seu item mais valioso, uma lamparina a óleo. Aí tem uma lamparina ali. Para contabilizar seu combustível, você terá 7 pontos de óleo. Eu gosto muito quando tem essas equivalências, né? Por exemplo, no Might Blade, que você tem 60 pontos de vida, 60 pontos de mana. No 3DT, né? Que você tem resistência vezes 5 de mana, resistência vezes 5 de vida. Eu acho bem legal isso. Eles serão descontados em momentos específicos. Além disso, seu personagem poderá iniciar a sua exploração com alguns recursos a serem sorteados abaixo. Todos eles podem ser utilizados apenas uma vez. Então vou rolar aqui. Se cair cara é o primeiro conjunto de itens, se cair coroa é o segundo, caiu cara. Então eu tô com uma chave que abre automaticamente uma porta, uma pedra, uma poção de cura que recupera 3 pontos de vida. Interessante. Explorando, então, né? A chave, essa pedra, acho que vai me dar alguma vantagem narrativa se eu conseguir pensar nisso. Explorando, você irá desenhar salas e corredores dessa edificação abandonada que o personagem estará explorando. Só uma pausa, gente, eu tô começando a fazer isso, tá bom? Todas as minhas resenhas, elas vão ser mais esmiuçadas na parte das regras, tá? Do nada me veio um interesse muito grande por regras mesmo, tá? Que é um interesse que eu já não tinha tanto até algum tempo atrás, agora eu tô muito nessa, então, né? Principalmente esse jogo que é curtinho, né? Então, ó, você irá desenhar salas e corredores dessa edificação abandonada que o personagem estará explorando. Seu objetivo é coletar 7 moedas e sair por onde entrou com a lamparina ainda acesa. Então, a masmorra ela não tem uma duração específica. A sua aventura vai terminar quando você conseguir 7 moedas e conseguir voltar. Olha só que interessante, são 7 pontos de vida, 7 pontos de óleo e você precisa coletar 7 moedas. Isso é muito legal. 777, né? A Mulher Escarlate. Coloca aí embaixo quem pegou essa referência. Você entrará em salas e corredores que sempre possuem uma porta para avançar e uma para retornar. Interessante, isso daqui lembra um pouquinho o For Against Darkness, né? Que as portas estão sempre abertas. Ah não, olha só, eu joguei isso, não lembrava, né? Defina se a porta está aberta ou trancada. Então primeiro, ó, cheguei lá, na entrada da dungeon. Será que ela está aberta ou fechada? A cara ela está aberta. Caiu cara, então está aberta. Eu abro essa porta, defino o ambiente. Cara é sala, coroa é corredor, saiu, cara, estou numa sala. Né? Então, a porta estava aberta e eu entrei numa sala. Agora eu defino o que tem lá dentro jogando 2 moedas. Né? Então, a primeira... Opa! Caiu cara, só sai cara nessa moeda. Então vou rolar mais uma vez aqui. Ou é tesouro ou inimigo. Saiu coroa, é um inimigo. Então eu tenho um inimigo e vou rolar mais uma vez. Saiu cara. E saiu cara. Então tem um tesouro e um inimigo nessa sala. Né?
Colete seus ganhos anotando em sua trilha de moedas na sua ficha. Eu olho lá e vamos ver quantas moedas eu vejo, né? Só que eu ainda não peguei. Caiu 5, que é coroa, 3 moedas, olha só, muito bom. Só que tem um inimigo. Vamos lá, ó. Para derrotar essas ameaças, realize seu teste buscando acertá-los. Em seguida, gire a moeda uma vez para seu adversário, buscando determinar se ele consegue ferir seu personagem. A batalha termina quando você realizar a quantidade de acertos exigida ou quando seus pontos de vida acabarem, conforme o dano informado. Além disso, alguns inimigos podem lhe render moedas se derrotados. Então, agora eu tenho que definir quais são os inimigos, né? Pode ser uma aranha, ratazana, esqueleto ou gárgula. Tomara que seja a aranha, que é o mais fraquinho de todos. Rolei aqui, caiu. Caiu coroa. Então, ou é um esqueleto ou é um gárgula. Então, vamos rolar aqui. Caiu coroa, de novo é um gárgula. Então, olha só que interessante, né? A porta estava aberta, entrei numa sala. Nessa sala eu vi 3 moedas ali no meio dessa sala. Só que também tinha um gárgula, que eu achei que era uma estátua. Esse gárgula, ele precisa receber 3 acertos. E se ele me acertar, ele causa dano 3. Lembrando que eu só tenho 7 pontos de vida, né? Ah, meu Deus do céu. Então vamos lá, né? Eu começo, vamos ver aqui, né? Eu nunca decoro a ordem. Realize seu teste buscando acertar. Então vamos lá, né? Tem que sair cara. Cara é acerto. Joguei aqui. Cara! Causa 1 de dano nesse gárgula. Então agora esse gárgula está com 2 de acerto. Agora o gárgula vai tentar me acertar. Ele me acerta se sair cara. Saiu cara. E eu levo dano 3. Agora eu tô com 4 pontos de vida. Vamos lá. Agora eu tenho que tirar cara. Não, saiu coroa. Eu errei. Agora a vez do gárgula. Se sair cara, ele me acerta. Ele me acertou de novo. Eu tô com 1 ponto de vida. Vou tentar acertar ele de novo. Tem que sair cara. Acertei ele. Agora ele só tá com 1 acerto pra vencer ele. Só que agora é a vez dele. Se ele me acertar, eu morri. Não pode cair cara. Caiu cara. E assim termina a minha aventura no Depth to Dark. Se eu ganhasse, ó, eu já tinha as 3 moedas que estavam lá e mais 3, né? O gárgula, se vencido, ele ia me dar mais 3 moedas. Então, o jogo é mortal, sim, só que a aventura é muito rápida, porque eu preciso coletar 7, eu já estaria com 6 logo na primeira sala, né? Então, olha só que interessante, né? Os mais fracos, eles não dão moedas. E os mais fortes, que é o esqueleto e o gárgula, dão moedas de acordo com o dano. Esse jogo é muito redondinho, assim, sabe? Ele é bem simples, ele conta muito com a sorte, mas dentro da proposta dele, ele é redondíssimo, assim, é um dos jogos que mais me impressionou esse ano. Ele tem uma ficha de personagem aqui atrás, que é bem legal, né? Para você marcar os pontos de vida, né? Você tem 7 bolinhas, 7 aqui, recursos, masmorra, aparência, nome e motivação. Cara, que jogo bacana, que jogo legal. E tudo que você precisa é de uma moeda. É isso aí então, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um abraço, a gente se vê.